Você saberia reconhecer em que parte da Bíblia está esse trechinho aqui? Levanta-te e vamos. Essas são as palavras que um homem, um levita, dirige à sua concubina no capítulo 19 do livro dos Juízes. Ele havia entregado a uma multidão para ser violentada durante toda a noite. E ao amanhecer, ele a encontra caída à porta. E diz isso que eu falei para vocês. O texto, então, nos informa que não houve nenhuma resposta. Essa não resposta produz um silêncio ensurdecedor e esse é o ponto de partida da nossa jornada. Bem-vindos à nossa nova série Textos de Terror. O meu nome é Alan Gentil, eu sou teólogo, mestre em religiões, direitos humanos e sociedade e sou doutorando em teologias contextuais. Na espiritualidade gentil, a gente acredita que a fé madura não teme perguntas difíceis. E poucas perguntas são mais difíceis do que as que emergem das passagens mais sombrias de nossas escrituras sagradas. Portanto, essa não é uma série fácil, mas ela é muito necessária, eu garanto a você. Nesse episódio, eu vou te dar uma introdução da nossa série, a gente vai definir o que são esses textos de terror, e olha, o termo não é nenhum exagero sensacionalista não, viu? Ele foi cunhado nos anos 80 por uma das mais importantes biblistas do século XX, chamada Phyllis Trible, que em sua obra seminal dá exatamente esse nome para o seu livro, Textos de Terror. A Trible também foi a primeira mulher a sistematizar o estudo de narrativas bíblicas que contam histórias de mulheres brutalizadas, silenciadas, assassinadas. Histórias como a de Agar, a escrava expulsa para o deserto, ou Tamar, a princesa violentada pelo próprio irmão, filho de Davi, a filha de Jefté, sacrificada por um voto de seu pai, e a concubina anônima que a gente acabou de mencionar, violentada, morta e esquartejada. Esses textos narram com uma honestidade brutal o terror. E nós vamos encará-los, confrontá-los, não para justificar nem para suavizar, mas para ouvir o que eles têm a dizer e principalmente para ouvir as vozes que eles tentaram calar ao longo das décadas e dos séculos. Mas talvez você esteja se perguntando, se esses textos são tão importantes e tão chocantes, por que eu nunca ouvi nenhum sermão sobre eles? Bom, eu te respondo algumas possibilidades. A primeira é que pastores, padres e líderes religiosos raramente os mencionam por uma série de fatores. O silêncio em torno dos textos não é acidental. É um projeto, consciente ou não, de evitação e de censura sutil. Existem mecanismos institucionais e teológicos que mantêm essas histórias nas sombras. E o primeiro e mais eficaz desses mecanismos é a edição seletiva. Pense nos lecionários, por exemplo, os livros que organizam as leituras bíblicas para os cultos semanais. O lecionário revisado comum, usado por centenas de denominações ao redor do mundo, sistematicamente exclui ou pula os versículos mais violentos. O resultado é que um fiel que frequenta a igreja por toda a vida pode jamais encontrar essa história da concubina esquartejada. Cria-se então uma Bíblia dentro da Bíblia, uma versão higienizada, segura, mas fundamentalmente incompleta e, ouso dizer, desonesta. Um segundo mecanismo é o que podemos chamar de ceticismo histórico conveniente. Diante de uma passagem como a conquista de Canaã, onde Deus ordena o extermínio de populações inteiras, uma resposta comum é dizer: bem, isso não aconteceu de verdade, foi escrito muito tempo depois, não há evidência arqueológica. O problema aqui é a seletividade. A mesma pessoa que usa o ceticismo histórico para descartar um texto violento, raramente aplica a mesma premissa a uma narrativa de milagre que lhe agrada. A dúvida é usada como um escudo para proteger uma imagem pré-concebida de Deus, e não como uma ferramenta honesta de investigação. Já um terceiro mecanismo é aquilo que nós chamamos de alegorização. Diante da pornografia profética de Ezequiel 16, onde Deus é o marido que pune violentamente sua esposa infiel, Israel, a resposta é: mas isso é apenas uma metáfora sobre a infidelidade do povo. Claro, é uma metáfora, mas é uma metáfora que normaliza a violência doméstica e a humilhação sexual como ferramentas divinas de correção. Dizer é só uma metáfora ignora que metáforas moldam a nossa percepção de Deus e do mundo, e essa metáfora, em particular, tem sido usada por séculos e até milênios
para justificar a subjugação de mulheres reais dos dias de hoje. Por que então esse silêncio? As razões são complexas e eu vou te apresentar pelo menos três de uma maneira um pouquinho mais detalhada. E isso designa uma fé frágil. E a primeira delas é a proteção da autoridade bíblica. Tenho medo de que, ao admitir a brutalidade de um texto, toda a autoridade da Bíblia caia por terra. E essa é uma fé frágil, que não suporta o escrutínio. Existe também o desconforto pastoral. Muitos líderes simplesmente não têm as ferramentas hermenêuticas para lidar com esses textos. Então é mais fácil ignorar do que admitir. Eu não sei o que fazer com isso, é normalmente a mentalidade prevalente. E por fim, honestamente, há uma doutrina pobre, uma teologia que só se alimenta de textos edificantes e positivos, que cria cristãos infantilizados, incapazes de lidar com a complexidade e ambiguidade da vida e da própria Escritura. E qual que é o custo desse silêncio? É altíssimo. Primeiro, ele perpetua a violência, porque ao se recusar a confrontar os textos que foram usados para justificar a opressão das mulheres, a igreja também se torna cúmplice. O silêncio sobre a violência bíblica ecoa o silêncio sobre a violência doméstica em nossas comunidades. Um outro aspecto que também merece ser mencionado é que ele abandona as vítimas. Uma mulher que sofre abuso e busca refúgio na Bíblia, ao encontrar apenas histórias de submissão e silêncio, ela pode concluir que Deus está do lado do agressor. E contar a história da concubina de Juízes 19 é dizer a todas as vítimas: a sua história, por mais terrível que seja, tem um lugar dentro da nossa tradição. Você não está sozinha. E, finalmente, o silêncio nos rouba uma oportunidade profética. Como disse o grande pensador René Girard, a Bíblia é talvez o primeiro texto da antiguidade a contar a história da violência da perspectiva da vítima. E, paradoxalmente, é a própria Bíblia que nos dá as ferramentas para tentar criticá-la. Ignorar, então, os textos de terror não é proteger a fé, é abandonar a nossa mais potente ferramenta de autocrítica. Então, de uma forma bem prática, como é que a gente sai desse silêncio? A resposta começou a ser formulada de maneira sistemática na segunda metade do século XX, com o surgimento da hermenêutica bíblica feminista. E no centro desse movimento está uma das nossas autoras, a Phyllis Trible. A Trible nos ensinou a ler a Bíblia com uma honestidade um tanto quanto brutal. Esse método dela, no seu livro Textos de Terror, combina uma análise literária rigorosa, que é o que a gente chama de crítica retórica, com uma perspectiva conscientemente feminista. Ela não tenta desculpar o texto, isso é interessante, ela disseca o texto, mostrando como a sua própria estrutura e linguagem constrói esse terror. Então, o princípio fundamental dela é: a gente deve contar essas histórias trágicas em toda a sua dor, porque só assim podemos honrar as vítimas e aprender com as suas tragédias. Só que a Trible não está sozinha nessa formação de reconstrução da tradição. Ela faz parte de uma constelação de mulheres corajosas que revolucionaram os estudos bíblicos. Uma outra autora, que é um prato cheio para quem se interessa por essas histórias, é Elizabeth Schüssler Fiorenza. Na sua obra monumental Em Memória dela, ela desenvolveu o que ela chama de hermenêutica da suspeita. A Fiorenza nos ensina que nenhum texto é inocente e que a gente deve ler a Bíblia com a suspeita de que, por ter sido escrita e compilada em sociedades extremamente patriarcais, ela reflete e reforça os interesses dos homens no poder daquela época. A pergunta que a Fiorenza nos obriga a fazer diante de qualquer passagem é simples: quem se beneficia dessa interpretação? E quem é silenciado por ela? Nós também temos uma outra pensadora chamada Renita Wims, que ela nos traz uma perspectiva mais womanista ou mulherista, que é a teologia feminista feita por mulheres negras e latinas. No seu livro, O Amor Espancado, ela analisa as metáforas de violência nos profetas e também mostra como a experiência de mulheres negras que enfrentam a opressão tripla de raça, gênero, classe, oferece uma lente única e indispensável para ler esses textos. Então, o mulherismo nos lembra que não existe a experiência da mulher, mas múltiplas experiências de opressão que se cruzam.
Então, o ponto em comum entre a Tribal, a Renita Weems, a Elizabeth Schussler Fiorenza e tantas outras é um compromisso radical. A experiência das mulheres, especialmente daquelas que sofrem, deve ser o ponto de partida da nossa interpretação e não ponto de chegada. Não é para invalidar a Bíblia, mas é para ler a Bíblia de forma mais completa, mais justa e, em última análise, mais fiel ao Deus que ouve o clamor dos oprimidos. Então, agora que nós estamos situados e inspirados por essa tradição, nessa série nós vamos usar uma metodologia muito clara, composta por 3 chaves interpretativas. Para cada texto de terror que nós abordarmos, nós vamos girar essas 3 chaves para abrir diferentes camadas de significado, beleza? Nós trabalharemos contexto histórico, vozes silenciadas e relevância hoje. Esses 3 pilares. A primeira chave é o contexto histórico e político. Aqui a gente vai usar as ferramentas da análise diacrônica. Diacrônico é uma palavra que vem do grego dia, através, e cronos, tempo. Isso significa que nós vamos investigar o mundo por trás do texto. E a gente vai fazer algumas perguntas, como quando esse texto foi escrito? Para quem ele foi escrito? Em que situação política e social? Qual era a sua função original? A isso, os estudiosos alemães deram o nome de Sitzenleben, que é situação de vida do texto. E por que isso é crucial? Porque nos impede de cometer anacronismos, isto é, de julgar o passado com os valores do presente sem antes compreendê-los em seus próprios termos. Entender o contexto não significa justificar a violência, mas sim compreender por que e como essa violência foi registrada. Por exemplo, para analisar Juízes 19, a gente precisa entender que o texto provavelmente servia como uma propaganda política a favor da monarquia, que nos ajuda a perceber que a violência contra a concubina não era o ponto principal para o autor original, por mais aterrador que isso possa parecer, mas era um meio para usufruir de um fim político. E essa percepção já é por si aterrorizante, mas saber disso é importante. A segunda chave é a das vozes silenciadas. Essa é a nossa chave principal, é o coração da metodologia que a gente adotou. Aqui, nós usamos as ferramentas da análise sincrônica e não diacrônica. Sincrônica também vem do grego, sim, junto, e cronos, tempo. E da hermenêutica feminista. Nós olhamos para o texto como ele está, em sua forma final, e investigamos o mundo dentro desse texto. Nós vamos fazer uma leitura atenta, uma espécie de close reading, e vamos perguntar quem tem permissão para falar nessa história. E o mais importante, quem não tem permissão para falar dessa história. Como as mulheres são descritas, são elas sujeitas de suas próprias histórias ou objetos nas mãos dos homens, como normalmente a história diz? Então, usando a hermenêutica da suspeita de Fiorenza, a gente vai desconfiar da narrativa oficial. E acredite, isso não é pecado. Nós vamos usar a atenção ao silêncio da Tribal e vamos tentar ouvir o que não foi dito. Onde o texto nos dá apenas o nome de um homem, nós vamos nos esforçar para nomear essa mulher. Onde o texto descreve as ações de forma passiva, a gente vai imaginar a sua agência. O objetivo é resgatar a humanidade que a narrativa patriarcal tentou apagar. E a terceira e última chave é a da relevância contemporânea. Nós não vamos fazer só um exercício histórico. Depois de olhar para o mundo por trás do texto e para o mundo dentro do texto, nós voltamos para o mundo à nossa frente. Essa é a chave ética e profética. A pergunta é, e agora? O que essa ferida antiga, exposta e analisada, diz ao nosso mundo hoje? E isso envolve 2 movimentos. Primeiro, uma crítica ideológica. Como esse texto foi usado ao longo da história para justificar a violência e a opressão. E a gente deve rastrear o legado tóxico dessas narrativas. Segundo, um movimento de apropriação profética. Como a gente pode usar esse mesmo texto para denunciar a violência hoje? Como a história da filha de Jefté, por exemplo, nos ajuda a falar sobre o sacrifício de meninas em nome da honra masculina. E como a história de Tamar nos ajuda a confrontar o abuso sexual das próprias famílias e das comunidades de fé.
O objetivo não é encontrar uma moral da história edificante. Muitas vezes não há. O objetivo é usar o texto como um espelho para o nosso próprio mundo e como um megafone para as vítimas de hoje. Vamos fazer um teste rápido com nossas 3 chaves para a gente entender bem. Vamos pegar um texto, um dos versículos mais chocantes de toda a Bíblia, a conclusão da história da concubina em Juízes 19, verso 29. Olha o que o texto diz. Chegando à sua casa, tomou um cutelo, pegou a concubina e a cortou, membro por membro, em 12 pedaços e os enviou por todo o território de Israel. Ok, vamos para a chave 1, o contexto histórico. A análise diacrônica vai nos mostrar que esse ato brutal para o autor tinha uma função política. Era uma convocação, macabra, obviamente, para a guerra. O envio de partes de um corpo para unir as tribos tem um paralelo com 1 Samuel 11, onde Saul esquarteja uma junta de bois. O corpo da mulher é usado como um instrumento político para unificar os homens de Israel. Na chave 2 entram as vozes silenciadas. Então, a análise sincrônica junto ao texto e a análise feminista foca no horror da cena. A mulher, já morta pela violência da noite anterior, é novamente violentada em seu cadáver. Ela não tem nome, ela não tem voz. O texto hebraico usa o termo va yenaterreha, que significa literalmente a cortou e a esquartejou. Um termo usado normalmente para o desmembramento de animais para sacrifício. Olha só como ela é despersonalizada, é reduzida a carne, a uma mensagem política. O levita, seu protetor legal, se torna seu último e mais frio agressor. O silêncio dela é absoluto, ela não tem nem corpo mais. E a chave 3 tem a relevância contemporânea. O que isso diz para nós hoje? Nos fala sobre como corpos de mulheres continuam a ser usados como campos de batalha em guerras. Nos fala também sobre a despersonalização das vítimas, que são transformadas em estatísticas ou símbolos. Nos fala sobre uma cultura que ainda hoje usa e descarta mulheres para seus próprios fins. Ler esse texto nessas 3 chaves nos força a confrontar a brutalidade que ainda existe e chama a gente a nomear as vítimas, a contar suas histórias, a desenvolver e a devolver a humanidade que foi roubada delas. Esse é o tipo de análise que a gente vai fazer. Rigorosa, honesta e comprometida com as vítimas. Você viu que não vai ser nada fácil, mas vai ser necessário. Nos próximos episódios, nós vamos aplicar essa metodologia a algumas das histórias mais difíceis do texto bíblico. Nós vamos falar sobre Números 31, as virgens como espólio de guerra e a presença e testemunho de Moisés nisso. Juízes 11, a filha sacrificada de Jefté. Samuel 13, o estupro de Tamar. Ezequiel 16 e 23, que traz uma linguagem, um gênero literário de pornografia profética e violência feminina. E, claro, essa história completa da concubina de Levi em Juízes 19. O meu compromisso com você é de rigor acadêmico e profundidade espiritual sem nenhum moralismo. Eu não vou te oferecer respostas fáceis, porque elas não existem. Eu também não vou ser um acusador de Deus, mas muito menos um defensor da Bíblia. Eu vou te oferecer ferramentas, contexto e, acima de tudo, muita solidariedade. Para isso, eu peço para que você tenha coragem para olhar para o abismo, para sentar-se e acostumar-se com o desconforto, para questionar o que sempre foi tido como sagrado e, como diz a Phyllis Tribal, esses textos são nossa herança. A gente não pode escapar deles, a gente tem que enfrentá-los. Obrigado por iniciar essa jornada comigo. No site do Espiritualidade Gentil você vai encontrar uma bibliografia comentada para esse episódio, com links, sugestões de leitura para quem quiser se aprofundar e muitas outras coisas. Se prepare, porque no nosso próximo encontro nós vamos mergulhar em Números 31 e na teologia aterrorizante que transforma mulheres virgens em espólios de uma guerra santa. E lembre-se sempre, nomear o terror é o primeiro passo para resistir a ele e para vencê-lo. Resistir ao terror em todas as suas formas é uma das tarefas mais urgentes da espiritualidade no nosso dia. Até a próxima.